Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a este módulo 2, mais uma aula. Hoje vamos falar sobre composição, regras de composição. O que é composição? É compor, mas tipo um cantor? Obviamente que não, nós vamos compor uma arte visual, no caso a nossa fotografia. Quando a gente fala em composição, é justamente compor. Se eu componho uma música, eu estou escrevendo ela, estou juntando versos, palavras, rimas ou não, melodia, tudo isso que se torna uma música. Então na fotografia, composição é você juntar os elementos que nós aprendemos até agora para fazer uma foto. Então o resultado final será a nossa foto. E nossa foto será composta por velocidade do obturador, abertura da lente, ISO da câmera, enquadramento, iluminação, cenário, tudo isso, todos esses elementos vão compor uma foto. Então a composição é o resultado de tudo que nós aprendemos até agora e que vai resultar na nossa foto, a tão sonhada foto dos sonhos. E para isso nós temos algumas regrinhas também, tá? Primeira regrinha de composição é a regra dos terços. O que é a regra dos terços? Nós vamos na igreja? Obviamente que não, meus amigos, estamos falando de fotografia. Regra dos terços é o seguinte: na aula passada eu falei sobre grid, sobre as linhas que tem na câmera que nos auxiliam o nosso enquadramento. Bom, essas linhas, esse jogo da velha que tem tanto duas linhas verticais quanto duas linhas horizontais, elas vão nos ajudar. Com essas linhas, principalmente as linhas verticais, elas dividem a tela da câmera em três partes, ou seja, os nossos três terços. E aí vai depender de você o que você quer enquadrar e como você vai compor essa foto. Às vezes eu quero tirar uma foto de uma flor utilizando um desses terços. Então posso escolher se eu vou enquadrar essa flor no primeiro terço, no terço do meio ou no último terço da foto, tá bom? É bom que vocês peguem essas linhas e tem 4 pontinhos principais, que são as interseções das linhas verticais com as linhas horizontais. São 4 pontinhos que tem ali, tá bom? Vai auxiliar vocês também na hora de enquadrar as suas fotos. Então a regra dos terços é essa, é que você vai escolher um objeto, uma pessoa, o assunto que você estiver fotografando e vai encaixar em algum terço, tanto na vertical quanto na horizontal. Você vai criando esse hábito de dividir a sua foto em terços, tá bom? Assim você consegue manter uma foto até mesmo geométrica. Se você estiver fotografando sombras no chão, linhas de prédios no céu, você vai conseguir fotografar melhor utilizando essas linhas. Então a regra dos terços é essa. Por exemplo, eu estou enquadrado perfeitamente, meus ombros estão no limite do enquadramento e eu estou no terço central, o do meio, tá? Não tanto com muito teto que a gente fala é muito para cima, né? Igual se eu estivesse assim, e nem muito assim, cortando a minha cabeça. Eu estou no enquadramento perfeito, tá? Tem espaço acima da minha cabeça e tem um espaço também para os meus ombros. Essa é a regra dos terços. E também nós temos a composição áurea. Na verdade não é uma composição que a gente fala, é a proporção áurea. O que vem a ser essa proporção áurea? Vocês estão vendo agora na tela essa foto de exemplo, tá? Proporção áurea, número de ouro, número áureo, seção áurea, proporção de ouro é uma constante real algébrica irracional denotada pela letra grega PHI, em homenagem ao escultor Fideias, acho que é assim que fala, que teria utilizado para conceber o Parthenon, e com o valor arredondado a 3 casas decimais de 1,618. Então essa foto que vocês estão vendo da proporção áurea é uma foto que é uma proporção, melhor dizendo, que aplicada na fotografia você consegue direcionar o olhar de quem estiver vendo até o ponto central da sua foto. Como é que você pode usar isso? Digamos que nesse ponto 1, nesses dois pontos 1 e no ponto 2, tenha um casal se beijando, tá? Dentro desse espaço. Na parte 13, nós temos
uma árvore totalmente desfocada, ocupando todo este espaço 13. O número 8, talvez nós temos uma beiradinha de uma outra árvore. No espaço 5, há algum cenário em que eles estão sendo fotografados, tá? Então isso vai direcionando o olhar de quem estiver vendo a sua foto até o assunto principal, que está nos quadros 1 e 2, um casal se beijando, por exemplo. Então proporção áurea é uma proporção, mais uma vez, de um assunto matemático que nós temos que usar na fotografia, tá? Ela não auxilia só o direcionamento que a pessoa vai ter quando ver a sua foto, tá? É uma proporção também para você enquadrar perfeitamente a sua foto. Mas um dos objetivos real dessa proporção áurea é que você consiga fazer com que o espectador que ver a sua foto consiga acompanhar todo o assunto e chegar no objeto principal que está sendo fotografado, igual neste exemplo que eu dei. Bom, existem outras regrinhas de composição, mas as principais que vocês precisam saber nesse instante são essas duas: a regra dos terços e a proporção áurea, tá bom? E mais uma vez, não esperem assistir todo o curso para começar a aplicar esses fundamentos básicos da fotografia. Pega o seu celular, pega a sua câmera e vai pra rua, vai testar a proporção áurea, vai testar a regra dos terços com objetos, com pessoas, com animais, enfim, seja lá com o que for. E lembrando mais uma vez que se você tiverem alguma dúvida com relação à proporção áurea, regra dos terços, regras de composição, basta deixar aqui abaixo nos comentários, tá bom? Nos encontramos nas próximas aulas, muito obrigado, tchau!